Nesse vídeo eu vou te dar dicas essenciais para você entender melhor os conceitos de fonética e fonologia. Olha só, são 5 conceitos, mais o sexto, ali a sexta palavrinha, um OBS muito importante que pode te confundir na hora ali de analisar os conceitos dentro da fonologia e da fonética, tá? Então é aquilo, fica nesse vídeo, porque ainda tem a pergunta final e eu quero saber se você vai saber a resposta, tá? Então é isso, bora lá pro vídeo. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. Eu vim de verde já, ano de 2023, para dar esperança pra gente, beleza? Esperança de que tudo dê certo nesse ano de 2023, tá? Obrigado também aí, é claro, sempre pela sua companhia. E nesse vídeo eu vou te dar dicas essenciais com relação aos conceitos fonéticos, tá? Então, se você não sabe nada, tá perdida ou perdido, são 5 conselhos ali, 5 ideias básicas para você começar a entender de vez esses conceitos da fonética e da fonologia, dessa matéria, tá? E outra coisa, se você quer se aprofundar e ainda fazer exercícios sobre o tema, tem aqui na descrição aulas complementares. Então isso aqui pode ser a sua porta de entrada, talvez. E aqui na descrição a gente tem aulas complementares com exercícios para concurso, fechado? Então, bora lá pro quadro pra gente começar esse vídeo com 5 diquinhas básicas para você entender tudo de fonética e fonologia. Antes de mais nada, para você começar a entender tudo que eu vou falar aqui nesse quadro hoje é o seguinte: quando a gente fala de fonética e fonologia, a gente está falando aí de som, tá? Isso é diferente, você vai perceber aqui que é diferente, por exemplo, da separação silábica, tá? Uma coisa é separação silábica, eu tô falando isso que você pode estranhar aqui algumas coisas, e outra é fonética. Sempre que você ouvir a palavra fonética e fonologia, você vai lembrar de som, tá? Bom, eu tenho aqui 6 diquinhas, a sexta aqui na verdade é um OBS muito importante, tá? Mas eu vou falar de dicas essenciais para vocês, beleza? Começando então aqui com a palavra número 1, que é a palavra prioridade, tá? O que a gente pode entender aqui, por que eu trouxe essa palavra para vocês, tá? A primeira coisa que a gente pode fazer é separar silabicamente. Isso aí você tem que entender de uma vez por todas, tá? Quando a gente fala de uma palavra, essa palavra pode ser igual o número de letras e fonemas, ou seja, o número de letras, fonema é o quê? Som. Tá? Ela pode ter o mesmo número de letras e de fonemas, como ela pode ter também aí um número diferente com relação a letra e fonema, tá? Então a gente vai separar essa palavra aqui silabicamente. Então eu vou colocar aqui, ó, pri, o, ri, da, de. Olha só, quando a gente separa silabicamente, fica muito mais fácil de nós entendermos, tá? O que acontece aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 sílabas, tá? Então, eu tenho que entender o quê? Se eu estou falando de fonética, eu tenho que pensar quantas letras tem aqui essa palavrinha. Vou colocar de verde para vocês. Então, essa palavra prioridade tem quantas letras? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, básico é esse, contei o número de letras, tá? 10 letras. Só que eu quero saber se o número de letras é o mesmo número de fonemas, ou seja, o mesmo número de sons que eu encontro nessa palavra. Então eu tenho que observar, olhando a palavra prioridade, e ouvir cada letra que está ali dentro. Então quando eu falo pri, eu consigo ouvir o P, o R e o I. Depois eu venho para o O e eu também consigo ouvir. A mesma coisa acontece aqui, ó, priori. Eu estou conseguindo ouvir o som do R e do I. Outra coisa também é aqui o da, eu consigo ouvir também, né, essas duas letras. E também do D eu consigo ouvir essas duas letras. Então eu consegui ouvir todas as letras. O que eu posso entender? Que na palavra prioridade eu tenho também 10 fonemas. De novo, eu tenho 10 sons. Então a palavra prioridade, ela traz o mesmo número de letras e também o mesmo número de fonemas, beleza?
Então a gente viu que isso pode acontecer, essa é a primeira dica. Agora a gente vai observar a segunda palavrinha. Bora então ver a segunda palavrinha, o que a gente pode entender do conceito ali de fonema, de som, tá? A primeira coisa que eu faço, você já viu, é separar silabicamente. Se você tem muita dificuldade, é bom começar fazendo isso, separe silabicamente. E logo em seguida eu posso fazer uma outra coisa. Eu posso separar essa palavra de acordo com o som que eu ouço, que é diferente, obviamente, do número silábico aqui, tá? Então, se eu for separar essa palavra hoje de acordo com o som que eu ouço, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu faria assim, ó, hoje. Gente, lembrando, isso aqui eu só tô fazendo para facilitar. Ou seja, isso aqui é a separação aqui dos sons que eu estou ouvindo, tá? Quando eu faço isso, eu vejo uma coisa interessante acontecendo. Olha só. Primeiro eu quero saber quantas letras tem aqui. Bom, quando eu falo hoje, eu tenho letra aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Eu tenho 4 letras, tá? Já sei que você está pensando, mas olha só, eu tenho 4 letras. Porém, na hora de falar, aí a história muda. Quando eu falo hoje, eu não escuto aí a letra H. Então, basicamente, eu vou ter aqui 3 fonemas, tá? Então, isso você tem que prestar muita atenção. Nem sempre uma palavra, tá, tem o mesmo número de letras, tá, e de fonemas, tá? Eu posso ter, como na número 1, aqui tudo igualzinho, 10 letras e 10 fonemas. Já no número 2, eu tenho mais letras do que fonemas, tá? Será que isso sempre vai acontecer ou algo pode mudar? Bora então analisar a palavrinha de número 3. Você já entendeu o que você tem que fazer aí com relação ao primeiro passo. O primeiro passo ali é separar silabicamente. Então vamos separar aqui, eu vou deixar assim, ó, tá? Depois eu venho aqui, ó, táxi, tá? Beleza, eu fiz essa separação. Agora a gente vai tentar separar os sons que a gente ouve dentro dessa palavra. Fica basicamente dessa forma aqui, ó. Eu posso fazer assim, ó, tá, né? E olha quando eu falo táxi, esse X tem um OBS aí dentro. Eu posso colocar o som desse X dessa forma, táxi, não é? Parece que tem um K ali dentro. Foneticamente é assim que a gente acaba escutando. E aí eu tenho algo muito interessante que vai ser a nossa terceira dica. Então eu vou colocar aqui uma coisa importante para vocês. Quantas letras tem a palavra táxi, tá? Olha só, 1, 2, 3 e 4. Então eu posso colocar aqui 4 letras, tá? Mas eu quero saber quantos sons eu acabo escutando dentro da palavrinha táxi, tá? E olha que interessante, quando eu falo táxi, eu acabo escutando o T e o A, isso ficou fácil, só que aqui eu tenho 3 sons. Então, basicamente, ó, 2 mais 3, a gente vai ter, na verdade, 5 fonemas. Então, olha o que a gente pode observar com relação ao X, né? O X aqui teve o som do K e do S. Lembre-se que isso aqui é só o som, tá? Eu separei silabicamente o som da palavra táxi. Então, na número 1, a gente tem o mesmo número de letras e de fonemas. Na número 2, nós temos mais letras que fonemas. E aí, na número 3, nós temos aqui, ó, mais letras, ou melhor, menos letras do que fonemas. Então, a gente não pode bater o martelo que toda palavra tem o mesmo número de letras e de fonemas. Antes de eu falar aí das 3 últimas palavrinhas, aproveite e se inscreva no canal e apoie, é claro, todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês. Essa parte do vídeo vocês acabam pulando. Mas esse momento aqui é o recadinho do coração para que vocês apoiem todo e qualquer professor aqui do YouTube. Esse é o nosso trabalho para além da sala de aula, claro, né? Então, quando você comenta, compartilha, quando você faz um pequeno elogio ou até deixar o curtiu aí, a gente fica muito agradecido e a gente fica com a certeza de que nosso trabalho aí está sendo feito da melhor forma, tá? Críticas também são bem aceitas aqui, então assim, apoie sempre qualquer professor, então apoie esse canal aqui, já que ele está te ajudando e vocês também me ajudam. É uma mão dupla aqui, cada um ajudando o outro nesse novo ano que começa, tá? Então, depois
desse meu jabá, eu tenho agora 3 palavrinhas com situações bem importantes, tá? O que a gente viu aqui, a 1, a 2 e a 3, são coisas básicas. Mas aí na 4, na 5 e na 6 o bicho pega. Anota o que eu vou falar pra vocês, tá? Anota aí de verdade pra não confundir nunca mais, tá? Sempre que nós encontrarmos, isso aí tem a ver com a número 4. Sempre que nós encontrarmos QUE, QI, GUI e GUE, nós temos que tomar cuidado, tá? Isso porque o U desse grupo, GUI, GUE, QI e QE, ele pode ser nulo. O U desse grupo que eu falei, são só esses 4, tá? O U desse grupo, ele pode ser nulo, ele pode ser átono ou ele pode ser tônico, tá? Então você tem que tomar cuidado sempre, repita comigo, sempre que você encontrar esse grupo, GUI, GUE, QI e QE. Você tem que olhar se aquele U que você está encontrando ali, ele vai ser pronunciado, tá? Muito cuidado nesse caso. No vídeo que está aqui na descrição, eu falo para vocês algumas técnicas para que vocês entendam ainda mais, para que vocês consigam observar se aquele U está sendo pronunciado ou não, tá? Mas é só nesse grupinho de 4 conjuntinhos que eu acabei de falar para vocês aqui. Quando a gente está falando aí da palavrinha quero, o que acontece? Vamos separar silabicamente, tá? Eu faço assim, né? Quero. O que acontece aqui é normal e todo mundo já sabe fazer. Só que olha só se eu for transcrever essa palavra foneticamente. Ela fica assim, gente, ó. Quero. Por que eu tô falando que aí eu não tenho o som do U? Quando eu falo a palavra quero, observe que a sua boca ela abre, ó. Quero, ela vai para trás. Sempre que isso acontecer, o U não está sendo pronunciado. Então, nesse caso da palavrinha quero, tá? Que é o grupo de risco com relação GUI, GUE, QI, QE, o quero, o U não vai ser pronunciado. Então, a gente pode escrever o seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês, com a cor verde, que é a cor da esperança. A gente vai ser assim, ó. Quero, ele vai ter, né? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Vou colocar aqui para vocês, ó, 5 letras. E ele vai ter absolutamente algo diferenciado com relação ao fonema, ao som. Ele vai ter apenas, ó, 1, 2, 3 e 4. Ele vai ter, então, 4 fonemas, tá? Vou falar uma outra coisa aqui. Você precisa, quando estudar fonética e fonologia, saber basicamente o que são dígrafos. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição um vídeo em que te ensino o que significa isso. Isso é muito importante para você não errar, ó, essa contagem aqui com relação a letras e fonemas. Não esqueça de assistir a esse vídeo aqui embaixo também, tá? Outra palavrinha muito interessante é a palavra tempo. Vamos então fazer o que? Separar silabicamente, sem pressa, tá? Até mesmo na sua prova, a gente vai fazer a separação, ó, tempo, tá? Agora a gente vai separar isso aqui de acordo com o som que a gente ouve. Algo bem interessante que acontece aqui é, ó, isso tem tudo a ver com dígrafo, é a presença do dígrafo vocálico. Ah, você não sabe que é dígrafo vocálico, tem que assistir o vídeo, ele tá aqui na descrição, tá? Então, como é que a gente faz essa relação do som da palavrinha tempo? A gente faz assim, ó, tempo. O que acontece aqui, gente, é que esse M, ele tem aí o som de uma vogal. Tempo, tá? O que a gente percebe é que isso é um dígrafo vocálico, porque o M e o N podem assumir, tá, essa condição ali dentro da fonologia de ser uma semivogal. Isso aí você não sabia. Então, quando a gente fala tempo, a gente não escuta o som do M da forma que ele é. Por exemplo, quando eu falo Maria, né? Repare que o som de Maria é diferente do TEM. Esse M aqui, ele é nasal.
esse M tá aqui para mostrar a nasalidade desse som. Então aqui nesse caso, a gente tem o tempo e aí eu tenho o quê? Vamos contar aí o número de letras e fonemas. Letras eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter então 5 letras, tá? Ó, botei aqui 5 letras. E com relação ao fonema, eu vou ter, ó, 1, 2, 3 e 4 fonemas. E ainda posso colocar algo a mais. Eu posso colocar que existe aqui um dígrafo vocálico. Isso porque eu estou encontrando, ó, na mesma sílaba o E e o M. Lembre-se de assistir ao vídeo com relação a dígrafos, tá? Para você entender melhor isso aqui. Então, olha que interessante. Na palavra tempo, eu tenho 5 letras, 4 fonemas e um dígrafo vocálico. Lembre-se, aqui, esse M, tá? O que acontece? Ele está marcando a nasalidade do som, né? Até cortei aqui, ó. Tá marcando que o som vem daqui, ó. Tem, ó, fiz até um experimento científico, ó. Tem. Agora você tira, ó, tempo. Você viu que o som desse M sai aqui, ó, né? Tanto que o som, quando você coloca o dedo no nariz, ele é diferente, tá? Agora é aquela dica master que sempre cai em concurso. Vamos ver então o que acontece na palavrinha de número 6. A sexta palavrinha é uma palavrinha bem pequena, mas ela tem um OBS bem importante, tá? Lembre-se que no final do vídeo tem a pergunta para o seu teste final, tá? Vamos ver se você vai acertar. Quando eu falo a palavrinha bem, separando isso aqui, não vai acontecer nada, porque ela vai continuar da mesma forma, ó, bem, tá? Mas olha que interessante, quando eu falo bem, esse M aqui tem um som de I, né? Bem, ó. Foneticamente, nós vamos escrever bem dessa forma aqui, ó, bem. É como se fosse isso aqui, tá? Ah, professor, não entendi isso não. Bom, o que acontece é que o M ou N podem assumir o papel ali, foneticamente, o som de uma semivogal, tá? Então, quando a gente olha isso aqui, a gente acaba achando bem estranho. Mas é aquilo que eu falei, você precisa também assistir para se aprofundar, né? Lembrando que esse vídeo são dicas essenciais. Para se aprofundar, você tem que assistir aos vídeos que estão na descrição. Mas eu já estou te ajudando com toda certeza. Quando eu falo bem, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter aqui 3 letras, tá? E também vou ter 3 fonemas. E olha que engraçado isso aqui. Quando eu falo bem, além de eu ter ali, obviamente, 3 fonemas, eu também vou ter outro dígrafo vocálico. Porque, na verdade, esse M aqui apresenta, né, o som de I e isso é uma semivogal. Ah, esse I é uma semivogal. Ou melhor, esse M tem o papel fonético de I e acaba apresentando uma semivogal. Então aqui eu tenho um dígrafo, tá? E aí tem a pergunta de milhões. A pergunta de milhões é a seguinte. A perguntinha teste final para você é a seguinte, tá? Na palavrinha de número 6 temos a ocorrência de um ditongo, tá? A gente viu que a palavrinha de número 6 é a palavrinha bem, tá? E eu preciso transcrever foneticamente. Como eu estou escutando a palavrinha bem? Eu estou escutando dessa forma. O que eu encontro aqui é a presença do E e do I. Então eu tenho uma vogal, que é a E, e eu tenho aí uma semivogal, o som de uma semivogal, que é o I. Sempre que isso acontece, né, esse som vocálico de uma vogal e uma semivogal, eu vou ter a presença aí de um ditongo, tá? Então os concursos vão acabar te cobrando isso. Por exemplo, na palavrinha amém, isso também acontece. Se eu escrever aqui, ó, amém, foneticamente fica assim, né? Amém. Só que foneticamente eu vou ter isso aqui também, ó, amém. Então aqui também, em outra palavrinha de exemplo para vocês, eu teria aí a presença, é claro, de um som vocálico, do E e do I, e também teria um ditongo, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Conseguiu responder a pergunta? Muito bem, já estou muito feliz. Hoje eu te dei 5 dicas essenciais, mais uma dica bônus aí, que foi a palavrinha bem, que tem muita coisa dentro dela, apesar dela ser bem pequenininha,
mas a sua participação aqui comigo até o final foi muito importante. Eu agradeço a vocês do outro lado, que esse ano de 2023 seja repleto de coisas boas, saúde, felicidade, prosperidade, tudo de bom pra gente, tá? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, um beijo e até a próxima.